Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Feras do Esporte. Hoje aqui recebendo a turma do Polo Aquático, que foi o pessoal das antigas, aqui meu amigo Glaudio Aranha, meu amigo Paulo Rebelo Júnior e grande Andrius Reis, o pessoal mais atualizado, né, com o Polo Aquático, o pessoal mais da atualidade, né, do Polo Aquático. E não se esqueça, antes de nós começarmos o programa, de se inscrever, compartilhar e curtir, tá legal? Para que a gente possa fazer cada vez um programa melhor para vocês, tá bem? Bom, Aranha, vou começar aqui, se você me dá licença, né, por uma ordem cronológica aqui, que a ideia do programa é exatamente eu não sou tão velho, não. Mas a ideia do programa é exatamente fazer um resgate daqueles atletas que fizeram parte da história da natação, da natação não, do esporte em geral, né? Tanto é que isso aí, Fera das Águas, do esporte, exatamente por conta disso aí. Então, nós já trouxemos várias modalidades, vamos trazer outras modalidades também, e a vez hoje do polo aquático. E para a gente iniciar, porque falei no começo aí de tudo que o grande nome do polo aquático amazonense, se estivesse vivo até hoje, seria o Caco, né? Caco Caminha, que foi um atleta que chegou na seleção brasileira. Mas, bem, a gente também fez parte, eu também joguei um pouco de polo aquático, justamente com meu irmão Juricaba. Fizemos parte da seleção do Olímpico. Um dos maiores arremessos mais fortes do polo foi a Juricaba. Então, eu vou abrir a palavra aqui para o Glaudio Aranha, nosso amigo Aranha, grande professor também de natação do Olímpico da década de 80, 70, final de 70 e 80 também, descobrindo grandes atletas aí. E que pode nos contar um pouquinho mais sobre essa história do polo aquático, desde lá um pouco mais antigo, antes da gurizada mais nova aqui, né? Pode falar aí. É interessante, Jefferson, que o polo aquático, por incrível que pareça, eu tinha um tio falecido, o tio Odir, você conheceu na época do Rio Negro. Grande, Odir foi meu treinador. Eu tenho também o tio Aloysio, né, também, que é envolvido no polo aquático direto. Outra grande fera, um forte abraço aí para o Aloysio. Isso, o Aloysio foi um dos papas aqui do polo aquático. E graças a ele, eu digo assim, graças aos antigos que hoje temos essa geração nova. Sim, claro. Senão, não estaríamos aqui falando de polo aquático. Mas o tio Odir, na época da UFAM, a UA, né, ele mandou fazer um trabalho lá sobre a natação do Amazonas, uma dissertação, alguma coisa assim. E um dos alunos trouxe um trabalho espetacular. Descobriu, entrevistando o pessoal da antiga, das modalidades. Tinha o seu Barrela, que nadava, atravessava o rio lá. Sim. Seu Barrela, doutor Barrela. Né? E então descobriram que o polo aquático começou primeiro que a natação. Olha aí que interessante isso. Está entendendo? O que acontecia? Lá no Ródeo, os navios ingleses vinham, eles traziam, como nós fazemos hoje, né? Nadando no rio, armavam um campo ali no Ródeo e jogavam o polo aquático lá no Ródeo. As águas do Rio Negro. Seguida, para começar mesmo o polo, já entra o Josué, o Juca, o nosso Juca. Grande Juca. Forte abraço também ao Juca. Foi também jogador lá no Rio de Janeiro, jogava pelo Guanabara. Estamos falando lá da década de 60 aí, né? Isso. O polo aquático chegou aqui no Rio Negro mesmo, o pessoal treinando. 67, 68, acho que o Aloysio que pode, ou o Juca mesmo, que ainda é vivo, né? E não devemos esquecer que temos um jogador que participou de Olimpíada, Douglas. Douglas, sim, eu ia falar isso. Souzanô, né? Douglas Souzanô. Exato. Temos ele também. E depois a nossa fera, que para mim foi um jogador mais raçudo que nós tivemos no Amazonas, chamado o Paulo Roberto Aguiar, né? O Caco. O Caco Caminha, ele realmente foi um cara que tinha uma raça fenomenal. E foi para a Hungria, participou lá de uma clínica de um mês lá na Hungria. E nessa volta para cá foi que eu, junto com o Javali, estava iniciando também, começamos a absorver o polo aquático. No caso aí, o Caco foi seleção brasileira, foi isso? Ele foi convocado justamente os melhores jogadores do GEBS, né? Jogos de 74. Na época tinha muito isso aí. Infelizmente, hoje, o polo aquático parece que não tem mais, né? No GEBS, se não me engano, era uma coisa muito boa, né? Essa seleção, né, dos torneios que tinha, principalmente do Norte e Nordeste, de uma época de 2004 até 2008, a gente tinha a seleção do Norte e Nordeste, que pegava
uns atletas, 13 atletas, para levar para o Rio de Janeiro para participar de clínicas. Né? E eu, com o tempo, dei uma acessada nisso, não lembro direito o motivo, mas não houve mais esse auxílio para que levasse os atletas e tivesse essa clínica. E pudesse, quem sabe, permanecer no clube do Trecho Rio e São Paulo e até mesmo entrar na seleção brasileira. E o volume de treinamento que esses meninos absorvem lá fora, pô, é formidável. Então eu já volto de lá de uma clínica dessa com uma outra visão, com outro ritmo de jogo. Aranha, no caso aí, então, o polo aquático iniciou ali dentro de piscina, na piscina do Rio Negro Clube? No Rio Negro. No Rio Negro. Aí tendo lá, você... Quem lembra do nome das pessoas que estavam nesse momento? O primeiro time do Rio Negro, do Amazonas, foi em 73 que eles foram para um campeonato agora não estou lembrado do estado. Né? Foram para um campeonato aí, 73. Certo. Ali, com certeza, estava o Caco. Naquela época tinha o Kepler jogava? O Kepler jogou já no ano que eu fui, 75. Mas tinha vários atletas assim, tinha o Williams, tinha... Peixe-boi. O Peixe-boi já foi da minha turma. Mas na época do Caco tinha um Átila, o Átila também jogou. Átila Raiol. O Luiz Armando já não jogou polo aquático, foi mais nadador. E quando eu viajei em 75, eu tinha 14 anos, fui para Brasília. Pro Gebes, né? Justamente existia tudo uma situação. Tinha o Hélio Veiga Lima também, que era muito bom. O Hélio jogava muito bem polo também, o Hélio. Era um time forte nosso, tá entendendo? Pessoal, o Amazonas era bem... E o nosso calcanhar de Aquiles naquela época não era o Pará, era justamente o Ceará. A equipe do Ceará. A nossa primeira medalha, que era, entendeu? Estava tudo certo para o Amazonas vir com o terceiro lugar. Infelizmente houve um problema lá, e nós perdemos para o Ceará por um gol. Eu digo assim, quarto lugar. Eu digo assim, mais um quarto. Eu digo assim que o Caco era um cara assim de raça. Pela maneira como ele saiu, depois de jogar 2 horas, foi prorrogação, entendeu? Ele saiu da piscina, ele já foi para cima do árbitro, ele já cobriu o cara na porrada mesmo. Mas aí seguramos o Caco e tal aí. Mas aí foi um momento de euforia lá. Na realidade, o polo aquático ele é um esporte de contato e que realmente mexe é o segundo esporte mais difícil praticado. Só perde para ginástica, né? Ginástica olímpica, que é um grau de dificuldade. Certo. O polo aquático é o segundo. Porque você tem que nadar, tem que olhar para ver para quem vai passar a bola, né? Fazer o gol, que é o mais difícil. Tem um raciocínio muito rápido e lógico para executar o ataque da melhor forma ou a defesa da melhor forma possível. Legal. O que eu vou puxar de um assunto para o outro é assim, logicamente nós temos o pessoal do intermediário, o pessoal mais novo, né, do atual polo aquático atual, mas o que houve de mudança na parte tática, entendeu? Técnica, na evolução do polo aquático do Amazonas? O que acontecia na tua época, o que vai acontecer na época do Paulinho Rabelo Júnior e na época do Andros? Fazer um comentário aí. Na minha época, por exemplo, o tempo de jogo era 5 minutos cada quarto. Hoje já são 7, se não me engano. 8, né? 8 minutos. A falta tinha que bater assim, demorava mais, entendeu? Hoje o jogo é mais corrido. A evolução para ter maior volume de jogo aumentou. Certo. Né? O André pode até depois. Na casa vou perguntar para o Paulinho. No caso aí quantos jogadores são para cada time? São 6 jogadores na linha e no gol. No caso, 7 jogadores, né? 7 E jogadores. quantos podem ter no time reserva? Até 14. São 14 pessoas. 14, aí hoje com a mudança de regra só pode ter um goleiro. Antes o goleiro poderia ser jogador ou entrar no gol novamente, agora não.
Ele só pode Especificamente ser goleiro. especificamente goleiro. Então, hoje os times levam 2 goleiros. Antigamente a gente tinha uma quantidade de bancos referente à quantidade de atletas que tínhamos em campo, né? 6 para 6 no banco. Sei, não. Hoje não, hoje nós temos 5 para 6 que estão jogando em linha para fazer essa troca, sendo que o sexto é obrigatoriamente um goleiro. Então, querendo ou não, o jogo se torna mais nadado, se torna o contato físico até ele tem, mas não tanto quanto tinha na época do Aranha, porque hoje a falta em si, ela se torna, vamos dizer, quase que obrigatória. Tu faz a falta, né, tendo ela a falta simples, a falta com exclusão e a falta com exclusão com direito à substituição, né? A diferença delas, a falta simples, simplesmente é uma falta onde o batedor vai ter que bater a falta rápida. A falta com exclusão é aquela falta com um pouco mais de força, né, que o atleta acaba fazendo e ele fica ausente do campo durante 20 segundos. 20. Ele tem direito a fazer 3 faltas dessa. Fazendo essa terceira falta, ele é retirado do campo com direito à substituição. E existe a falta direta com direito de substituição, que é aquela falta com agressão, né, ou com falta verbal, né, falta antidesportiva com o técnico, com o juiz, e ele tem direito a ser excluído com direito de substituição e tem direito a não ser substituído. Que é o quê? É aquela exclusão onde ele sai do campo, de vez, né? ele é expulso de vez e só pode ser substituído com o término do quarto ou gol. No caso de uma expulsão dessa direta, ele permanece no banco? Não. Tem que sair, Ele tem que sair. Se duvidar até da situação, ele é retirado do parque aquático. Né? Nesse caso, então, a gente está falando assim, de uma evolução que houve, né, na parte de treinamento, que acontece em todos os esportes. Então, hoje você está me dizendo que a questão da natação ela Faz diferença. Faz uma diferença enorme. Ela é primordial dentro da preparação. Porque justamente pelo volume de jogo hoje ter aumentado muito pela questão do tempo. Que foi adaptado justamente para tentar dar esse atrativo, certo. Até para a TV. É mais dinâmico, né? Exatamente. Isso. Essa dinâmica, essa mudança foi dada justamente para isso, para a gente tentar, o esporte tentar trazer à TV o atrativo da transmissão, como acontece no futebol. Essa é a importância de ter um bom banco, né? Para justamente ter aquela troca. Porque são muitos tiros curtos que você dá, com muita velocidade, muita explosão. Eu estou tocando uma coisa bem interessante, que os meninos talvez pouco saibam disso aí, mas eu também cheguei a jogar polo aquático pelo Olímpico Clube na época, e o que era interessante era exatamente isso. A nossa natação, a natação dos atletas do Olímpico Clube era muito forte. Então tinha em base, né, a média aí de 58 segundos para cada 100 metros, cada um atleta. Eu fazia na casa dos 53, que a Ju nadava na casa dos 53 também. Então nós tínhamos uma natação muito forte. E eu comecei jogando no gol, brincando lá, porque eu trocando, o goleiro não podia, aí eu comecei a entrar no gol. E aí exatamente acontecia isso, que cansavam algum do time e eu comecei a entrar, a jogar. Como eu tinha uma natação um pouco mais forte, né, conseguia chegar mais fácil nas bolas. Inclusive era eu que era o pegador, né, de bola. Na disputa de bola era eu, pegava, passava e tudo mais. E muitas das vezes em jogos mais fáceis, pegava a bola e arremessava bem longe. Fui aprendendo aos pouquinhos a manejar, mas enfim. Isso quer dizer realmente que a natação ela faz parte. Mas e a parte técnica do treinamento em si, com bola, sem bola? O que vocês fazem para poder para que o time fique coeso na hora de um campeonato? Existe uma diferença do ontem para o hoje, né? Homem a mais, por exemplo, a formação do homem a mais, até a colocação em campo mesmo. E aí os dois vão falar dessa renovação. Hoje em dia há uma variação de jogada maior. Então, o que acontece? Com essa variação de jogada maior, o coletivo, que é uma das dificuldades que no Amazonas nós temos pela quantidade de pessoas que praticam, hoje nós são poucas, né? São poucas. E a gente conseguindo resgatar alguns que pararam, como o Dr. Luiz Cláudio. Sim. Só para lembrar, bebê, acabar de ser campeão agora no Nosso Nordeste.
Time campeão aqui. Exatamente. E então, muitas pessoas hoje, nós estamos resgatando justamente porque esse grupo, como o próprio ainda participa quando pode, porque tem muitos afazeres agora. Então, quando pode, a gente procura reunir a maior quantidade de atletas para poder praticar. E já há uns 2 anos nós conseguimos de 3 a 4 times para poder fazer esse treino, que foi o diferencial que aconteceu nesse último campeonato que fomos campeões. Porque o coletivo faz com que você treine a variedade de posições, como você vai definir, o tempo que você vai gastar para definir a jogada e assim por diante. Muito bom. Falando sobre essa última competição que vocês participaram, temos aqui 2 campeões norte-nordeste, né? E é um orgulho enorme para a gente. Eu vi a foto, inclusive, folders de vocês, com uma pessoa que eu acho que não estava na competição. Estava lá, meu amigo Javali. Representa muito. Estava representando. Ele estava representando, acho que Papagaio de pirata. Mas apareceu, e para quem não conhece, Javali é uma pessoa folclórica no nosso estado, como um grande nadador, um grande jogador de polo aquático e uma das pessoas mais queridas, né? Muito conhecido nas maratonas. O carisma dele é muito forte. Mas assim, a gente sabe que a estrutura do esporte, principalmente no nosso estado aqui, é muito precária. Nós temos muita dificuldade para tudo. E eu queria dizer de antemão que é realmente um orgulho muito grande. Estou falando aqui porque sei que ser campeão norte-nordeste não é qualquer time que chega lá para vencer, ainda mais quando se fala de um coletivo. E invicto. Exato. Então, vocês quando conseguem sair do estado, né, com um time formado para disputar uma competição, que é diferente de eu ir sozinho participar, né, vocês levam aí 14, mais uma comissão técnica, digamos, eu sei da grande dificuldade. Então, quero deixar aqui meus parabéns para todos vocês que fazem parte da seleção, ao treinador, que é o... Muito obrigado ao Gilson. Ao Gilson, né? E queria que vocês falassem sobre a competição em si, né? Essa competição tão importante foi o Norte-Nordeste. Pedir a palavra rapidinho, porque antes de vocês entrarem nessa situação, como eu te falei, eu tenho um compromisso, eu vou ter que dar uma aula daqui a pouco. Só para lembrar, um dos grandes momentos nossos do polo aquático aconteceu na década de 90, quando a Vila Olímpica foi inaugurada. Por que eu digo esse grande momento? Porque naquela época nós tínhamos campeonatos aqui, acho que você até chegou a participar, infantil. Sim. Hoje, nós não temos mais a renovação, infelizmente. Eu me arrepio, porque eu me lembro ali com saudade de você ter polo aquático de manhã. Era eu, o professor Mike. O Mike também foi uma fase importante, o Carlinho. Uma fase importante do polo aquático foi o Mike também, que deu aquela alavancada, conseguimos vários títulos com ele. Muito bem. Parabéns para o nosso Mike aí. Então, o que aconteceu? Foi em 92, inaugurou a Vila. E nós começamos a treinar o polo aquático com a base, né? Fazer aquela base. 93, já estava largando, já não tinha mais força para jogar. Não conseguia a medalha, só era 4º lugar. Vim de Recife numa viagem, e as meninas perguntando, por que tu não faz o polo feminino lá? Elas sabiam que eu era formado em educação física, eu vou começar o polo feminino. Chamei umas meninas lá, da Vila Olímpica mesmo, que nadavam lá com o Junho, com a turma. Até ficaram com raiva de mim, desculpe eu ter roubado atrás de vocês, mas depois se tornaram campeãs. Por quê? Em 93 começamos os treinamentos, em 94 já fomos no campeonato. Já viemos de lá com o 3º lugar, outra viagem ficamos em 2º, e em 96 o time feminino foi campeão juvenil. Era o time Nordeste? No Norte-Nordeste, time feminino. Então tem toda uma história. E, felizmente, nós não temos mais a renovação. Esse mesmo time que está aqui é aquele time lá de trás. Sim. De 20 anos atrás. Com outra experiência, logicamente. Né? Entendeu? O triste dessa Esse é o problema toda, Jefferson, é o que está acontecendo com a maioria dos esportes. A falta de apoio, a falta de conscientização. Uma das principais celeiros que revelavam atletas
foi se acabando, que era os jogos escolares. Em nós chegamos a ter nas escolas 8 times de polo aquático que se tinham mais Juas, tinha no Juas também. Aproveitando, tu lembra dos nomes? Acho que eu me lembro de alguns, né? O La Salle, por exemplo. O La Salle, o Dom a escola que eu joguei do time da escola técnica. Eu joguei no IAA, 76. O Dom chegou a ter outro que montou também. O Ida Nelson montou time na época. O Colégio Militar tinha time. Verdade. E seja, o Aston e era muito disputado, né? Exatamente. Porque assim, a maior parte do pessoal que estava praticando polo nessa época foi que estava largando a natação. Sim. Que é um esporte que é muito solitário, que você precisa se dedicar muito àquela coisa, e muitos não aguentavam aquela pressão de treino. E esse time que você falou aí, era o time do Caco também, que era você, Caju, Ted. O Ajuricaba jogou com você, o Ricardo Carvalho, o Carneirinho, o Ted, né? Isso. E viajaram depois, o Tomate. Fizeram uma viagem com o time principal. Pessoal, quero deixar meu abraço aqui. Jefferson, obrigado aí. Turma, continua que eu vou ter que dar uma aula. Um grande abraço, né? Valeu, Aranha. Está se ausentando aí, mas forte abraço. A gente vai continuar aqui a entrevista com o Paulinho e com o Andrew, tá? E também para falar um pouco, né, já aproveitando esse lado né, o Bebinho, ele era herói nosso, né? Começamos o polo aquático em 2003, nossa primeira viagem foi em 2004, trazendo o primeiro título do polo aquático masculino para cá, né? Ficamos em terceiro lugar nos Jogos Escolares, perdendo para Rio e São Paulo. E nosso primeiro torneio aqui em Manaus, a gente foi para a final contra o time de Belém, né? Nunca tínhamos aquele time. Nunca aquele time. Pode lembrar o nome de alguns jogadores? O Moacir, Dudu, Pimenta. Esse era o grande do time, né? O Carlinho. Já jogava, Sérgio Bolinha. Conheci toda essa galera aí. Então, na época, o Amazonas nunca tinha ganho esse time. E nós tivemos a final da Copa Norte. Eu tive o prazer foi um dos melhores jogos da minha vida que eu fiz dentro da água. Foi porque mesmo. Nós estávamos perdendo de 5-2 e eu consegui fazer 5 gols seguidos e trazer a vitória para o nosso time. Que legal. Foi ali que virou herói. Quem tem isso documentado é o professor Aloysio. Eu ainda vou conseguir esse documento com ele, se Deus quiser, para guardar para a posteridade. Que bacana. Bom, a gente está falando assim de o título que vocês trouxeram para o Estado é uma coisa inédita e, ao mesmo tempo, é uma motivação, né? Ou deveria ser uma motivação para continuar esse esporte, né? Que já tanto deu, né? Glórias para o nosso Estado, no caso aí. O Aranha comentou aqui, ficou batendo na trave ali, mas ficar entre os 8 equipes de qualquer competição é importante demais, né? E quando você vai para um campeonato desse, é importante mais estar ali brigando numa medalha, já é um mérito muito grande, principalmente quando a gente fala para o estado do Amazonas, que nós, quer queira ou não, nós estamos à distância, né, uma distância muito grande dos outros centros, é tudo muito mais difícil para nós aqui. Então, quando a gente pode fazer um intercâmbio, as coisas melhoram bastante, né? Mas, assim, qual a perspectiva de vocês para um futuro? E qual o trabalho que, no caso, tem uma federação montada? Tem uma federação? Pois é, o presidente é o... A presidente da... é a Cláudia Nobre, desculpa, é a FADA, né? É através da FADA que vocês... É um trabalho separado, mas tem a presidência da FADA. Isso aí. Mas tem algum projeto ou tem alguma coisa que já trabalhado com a federação, juntamente com a presidente, para um futuro, para que possam surgirem novos atletas como vocês, como o André, como o Paulinho? Como eu estava falando anteriormente, a questão foi que o Aranha também tocou no assunto, foi de local de treinamento. Porque o que acontece? Hoje nós até agradecemos ao clube dos Cabos e Soldados, que é onde a gente treina hoje. Onde nós treinamos lá, o professor Igor. 4, né? Isso. Mas, na verdade, a gente está precisando realmente que se resgate. Não só no polo, como a natação também deu uma certa queda.
que nós sempre revelamos muitos e muitos atletas aí de qualidade. E nós tivemos a promessa agora de um projeto bom que é da prefeitura, que vai tentar resgatar Que é o as Bolsa piscinas, Atleta, né? E as piscinas. as piscinas que estão paradas das mini vinolímpicas. Então, dentro disso, o Andrews, que é o nosso representante dentro da federação, vamos procurar tentar abrir espaços e colocar alguns atletas nossos que já são da área de educação física para tentar desenvolver esse projeto de base. Agora, só que a maior dificuldade nossa mesmo é a questão de treinamento. De fazer o treinamento e o espaço para se ter um horário para poder captar essas crianças, ou trabalho com crianças carentes, porque aí vai depender do espaço para ter esse horário para poder se desenvolver esse trabalho. Hoje em dia, a maior dificuldade é essa. Somando com o que ele está falando, assim, o polo aquático deixou de estar no GEBS, né? Então, hoje, uma das procuras que a PAB, né, que é o polo aquático brasileiro, ele está querendo trazer de volta o polo aquático para dentro dos jogos escolares. Que isso, querendo ou não, era uma busca de trazer os atletas de escola, de voltar aqueles torneios internos, para que a gente formasse uma seleção e pudesse levar para os Jogos Escolares Brasileiros, para o GEBS. Esse é uma das procuras, né, para futuro. E também, como somando o que o Bebinho estava falando sobre a questão dessas mini virolímpicas, a gente poder, dentro delas, colocar o polo aquático de uma forma mais acessível, né, podendo agregar o nosso profissional e o profissional poder trazer a turma de bairros para a gente ter mais gente, né, para ter a base do polo aquático. Porque, no caso, seria explorado junto com a natação. Porque você sabe que a natação traz uma quantidade de atletas muito grande. E o que isso acontece? O polo aquático trabalha em cima de quê? Desses atletas que estão parando, que não estão conseguindo mais fazer aquele ritmo de treino, que já não se adaptam mais a estar ali fazendo aquele treino maçante sozinho. Então, a gente tenta trazer que essas pessoas não parem. Continuem praticando esse esporte, exatamente. Eu também fui atleta também de natação, e a gente sabe que quando chega no período de 17 para 18 anos, o incentivo para o atleta de natação é mínimo, né? Nós temos o quê? Uma faculdade que pode dar uma bolsa, mas assim, ainda não ajuda o atleta a continuar, porque os torneios dele começam a ser sênior, né? Ele já não é mais juvenil, ele já não é mais júnior, ele já se torna sênior. Então ele já vai competir com a turma. O nível já é muito alto. O que acontecia no polo aquático, nós tínhamos um torneio que era sub-21. Então a gente mantinha esses atletas de 17, 18 anos, até os 21 anos, jogando. No meu caso, continuamos com o professor Mike, né? Graças a eles nós somos heptacampeão de polo aquático Norte-Nordeste. E também foi quando a gente conseguiu o nosso primeiro título Norte-Nordeste adulto, que estávamos em Aracaju, jogando contra a Bahia, e a gente conseguiu o nosso primeiro título de... Na oportunidade, eu era o capitão do time, e 2013. 2013. 2013. 2013. Pois é, 2013. Agora, só que, por exemplo, esse foi o primeiro título que o Amazonas trouxe. Me dá muito orgulho, porque foi um dos títulos com só atletas amazonenses. E adulto. Aí adulto. Já era o adulto. Já era o adulto, né? Lembra o nome dos atletas aí? O Andrews, Igor Nobre, Igor Figueiredo, Vladimir, o próprio Robson, o Ítalo, que nos ajudou muito agora Figueiredo, na questão do treinamento. Acho que o Khalid, Chicão. É bom lembrar o nome desse pessoal, que fez história aí. Né? Quem era o treinador? Era o Mike? Era o Mike. O treinador foi o Mike Moraes. Que e legal. ele também trouxe nós fomos 2 vezes para campeonato brasileiro, onde ficamos 2 vezes em segundo colocado.
Vou tentar entender uma coisa aqui. Nos campeonatos brasileiros, assim como no vôlei, ou no futebol, tem Série A, B, C, não? Isso, tem? exato. No caso, está falando de uma série... Série B. Série B, né? Isso. Tentando chegar numa Série A. Exatamente. Hoje o que diferencia de a gente poder jogar a Série A para a Série B é que a gente teria que jogar um torneio que se chama Taça Brasil, que é no Rio de Janeiro. E ele pegaria mais tempos de torneio do que os torneios que a gente faz. A maioria dos nossos torneios, como é que funciona? Começa numa quinta à noite e vai até domingo pela manhã. Já esse da Taça Brasil a gente teria que viajar, que seria mais ou menos um Brasileirão. Tu tem que jogar lá num sábado, numa quarta-feira, e a gente não teria custo para isso. A questão de custo é muito alta. É muito alta para que alguém viesse a patrocinar isso. É inviável de pleitear esse tipo de campeonato. Isso aí termina sendo o grande problema do esporte na nossa região e principalmente no nosso estado, né? Eu sempre comento que o Amazonas na natação saía para fazer algumas competições com Roraima. E nós chegávamos lá e era muito forte a nossa natação. Nós chegamos lá para ganhar tudo. E muita gente também, né? Era uma exato. quantidade de povo. E hoje é o contrário. Eles vêm aqui para ganhar muitas provas. Ou seja, no intercâmbio quem melhorou foi quem era mais fraco. E é assim que acontece, que deveria acontecer. Então, como é que o Amazonas vai conseguir melhorar, né, a nível de Brasil, exatamente, se não tem esse intercâmbio com equipes mais fortes? Né, principalmente você não consegue ter um parâmetro competitivo para chegar ao alto nível. Sim, exatamente. Você precisa sair, você precisa trocar, ver o tipo de jogo, o tipo de nado que se está implementando, de treino que está acontecendo lá fora, para poder ter algum resultado. Exatamente. Hoje o treinamento, por exemplo, vou falar da natação, mudou muito. Antes você nadava 5, 6 mil. Hoje é específico. Se você é nadador de velocidade, você não precisa nadar 4, 5 mil. Então, tudo isso é evolução de treino que foi acontecendo. As situações, infelizmente, no Brasil, o que acontece é isso, é deixado de lado. E se não for a luta do próprio atleta, se torna totalmente inviável. Eu acho que dentro desse comentário, a gente que passa aqui a agradecer a presidente da federação, a Cláudia Nobre, minha amiga Cláudia Nobre, e também ao Pará, né, que o esposo dela estava como treinador, ele era o treinador. Eu acho que ele teve uma função importantíssima aí, que foi a de agregar, né, juntar, não deixar ninguém sair daquele grupo para poder perpetuar. E deu muito certo, porque desde o começo eu acompanhei o trabalho de vocês, o treinamento através do Dr. Luiz Cláudio, falando sempre que vocês estavam, né, e foi montada uma seleção para poder disputar um campeonato nacional. Quando a gente fala seleção é porque não dá para você ter um time em cada clube, que esse é o grande problema, porque nós não temos essa quantidade de atletas. Mas eu vejo que precisa ser feita alguma coisa para que os clubes também comecem a plantar essa questão de treinamento polo-aquático. São modalidades diferentes, logicamente, mas uma coisa chega a levar a outra. Com certeza. Uma coisa chega a levar a outra. E eu acho que a federação ela tem que se preocupar com isso aí, para que exatamente depois da geração de vocês, né, não venha a entrar num buraco enorme e a gente não consiga mais resgatar. Na verdade, hoje está acontecendo pela paixão que nós temos. Nós, praticantes. Porque nós nos reunimos, nós fazemos eventos para poder viajar. Por exemplo, conseguimos ano passado formar um time master, o André foi nosso treinador. Então, até me limou do time também, que eu não fui treinar. Então, o que acontece? Isso está acontecendo e a gente está em busca, o seu programa está nos dando oportunidade para isso, de tentar buscar esse espaço para que novos praticantes surjam. Eu já estou com 48 anos de idade, continuo jogando no adulto, eu já sou master, mas porque eu me dedico aos treinos, eu estou conseguindo ainda me manter. E era isso que eu ia te perguntar, essa longevidade. A gente vê na natação, Nicolas Santos, atleta brasileiro, 42 anos de idade, ganhou uma medalha de prata na prova de 50 metros borboleta no Campeonato Mundial. 42 anos. E a gente vê tantos outros atletas aí com acima de 30 anos dando resultado. Como é que é essa questão aí
dessa longevidade no polo aquático. E isso pode chamar mais atletas também? Outras pessoas podem ter essa vontade de ir jogar polo aquático? Jefferson, um pouquinho mais velho? Com certeza, porque hoje esses garotos, né, são meus amigos particulares, então é praticamente uma família. Sim. E família capa, né? Me respeitam muito, me dão sempre oportunidades e a gente está todo mundo inteirado com esse objetivo de fazer com que haja essa renovação. Para isso, precisamos de apoio, precisamos de projetos como esse que eu comentei da prefeitura. A Cláudia está lutando de todas as formas para nos proporcionar o que a federação, dentro das suas possibilidades, pode fazer. Né? Então, essa longevidade, muitas vezes, claro que depende de mim, a minha vontade de estar dentro d'água, de fazer os treinamentos. E a qualidade de vida, né? Mas é mais também para a minha qualidade de vida. Sim. Porque eu sou um cara que eu tenho facilidade de engordar. Então, quando eu passo nos 96 quilos, o meu joelho já começa a me dar dificuldade. Então, eu me mantenho dessa forma. E gosto sou apaixonado por esse esporte e sempre que puder, enquanto puder, o corpo permitir, estarei presente. É que nem você, Jefferson. Pô, você é o maior exemplo que nós temos. É bem verdade, isso aí são quase 5 décadas de esporte, de alto rendimento que a gente fala, né? Mas me falando uma coisa que quais próximas competições do polo aquático? Vai ter uma competição assim de clubes? Eu me lembro que eu participei de alguns jogos há tempo atrás e tínhamos pelo menos umas 5, 6 equipes participando de um campeonato amazonense, digamos. Hoje tem alguma equipe, ou tem pelo menos 2 equipes que possam disputar? Nós temos uma equipe só que pode ser ramificada até 4 times. Né? Mas a gente não tem assim times, né, clubes que tenham seus times. A ideia é que a gente, como o Bebinho estava falando, que a gente implante dentro do... O Bebinho, ao que o Anderson está se referindo, meu amigo Paulo Rabelo, que é o apelido carinhoso. No polo aquático todos temos esse olhinho dele fechado. É exatamente sobre isso. Né? Hoje os torneios de clube, eles se tornaram, como eu posso dizer, opens, né? Torneios que são fora do trecho da federação, né? Da confederação, onde são executados em alguns estados. Né? Nós temos a Chapada dos Veadeiros, que é um torneio muito bom, que ali acontece na Chapada. Nós temos o Xingó, nós temos o Nordestão, que já é mais o pessoal do Nordeste que faz, mas é de clubes. Em Arraial do Cabo Arraial do Cabo. Do Rio de Janeiro temos Nós temos a Praia do Rosa, que fica em Floripa também. São torneios que praticamente são de clubes. Agora, quando é com a confederação, é mais de seleções de seus devidos estados. A gente agora, como você ainda agora perguntou sobre qual é o próximo objetivo, nós conseguimos a classificação, né? Ganhando o torneio Norte-Nordeste, nós conseguimos a classificação para ir para o Brasileiro no final do ano. Né? Nós conseguimos essa classificação. Estamos na iminência de ser em Fortaleza. Nós temos, em média, ser 12 times, sendo 4 a 5 times do nosso torneio, porque nosso torneio aqui abrange mais estados. Então se classificam 4. Norte-Nordeste, né? Norte-Nordeste. Se classificam 4. Sendo que se o da casa estiver entre os 4 colocados, o quinto abre vaga. Do Sul vem 2, do Centro-Oeste vem 2, e do trecho Rio-São Paulo viria 2 também. Aí vindo mais um time como sendo eleito o terceiro melhor time entre essas 3 qualificatórias que teve. Né? Então, assim, a gente vem com a iminência de ter 12 times, né? E a gente vai brigar para estar no pódio desse torneio. Que legal. Né? Eu certeza que vocês têm condição de isso. Esse é o nosso objetivo hoje. Mas aí, no caso aqui, falando da nossa região, próximo campeonato que vai ter, já tem uma data prevista aí? Temos o Master agora, né? Temos o Master agora para ir. Agora, dentro da região,
geralmente nós deixamos para fazer no final do ano. Aí reúne o Javali, né? Não, exatamente, porque como a quantidade de Uhum. participantes é muito restrita, nós fazemos esses campeonatos para quê? Para que todos possam participar. E retorne aquela vontade, aquela gana de voltar ao polo aquático. O mais importante é a família do polo aquático, né? É vocês estarem juntos. Eu acho que vocês é que não deixaram o esporte até hoje morrer. A gente fala de local para treinamento, vocês estão treinando hoje na piscina da Vila Olímpica, né, que está, se eu não me engano, deve estar entrando de forma bem tardia numa reforma, porque eu acho que você já tinha que ter um local de vocês de treinamento, né, independente da piscina olímpica, tinha que ter um local. Eu acho que para que o polo aquático pudesse realmente crescer. E o Aranha fez um comentário sobre a questão do polo aquático feminino. Nós tivemos uma atleta, que é a Luciane Barrocas, que foi da seleção brasileira, participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro, e também iniciou com a natação, grandes títulos na natação, em campeonatos importantes. E como é que fica esse lado do polo aquático nessa questão do feminino? Temos atletas ainda? Eu, há 5, 6 anos atrás, eu acho que um pouco mais, eu fui fiz a seleção feminina, né? Nós fomos para um torneio na Bahia, em Morro de São Paulo, né? Foi um torneio que a gente esperava que todas as mulheres viessem continuar a treinar, mas o que carecia muito era de torneios para que elas permanecessem treinando. Uhum. Porque hoje eu acredito que o que faz você manter dentro de um esporte, não logicamente a qualidade de vida, mas no trecho meio que de alto rendimento, é que você tem um torneio para você testar tudo que você já treinou. Então seria isso, né? E faltou. Nesses anos, nós tivemos 2 anos, né, que a confederação teve problemas, né, de troca financeiro, e acabou os torneios femininos não existindo. E acabou, por isso, se esvaindo. O polo aquático aí começa a ficar muito próximo do que era o futebol feminino, né? Então, exatamente. A gente precisa muito, isso aí hoje eu estou sabendo que, pela regra, todos os times da Série A, eles são obrigados a ter um time feminino. Né? Eu acho que o polo aquático tinha que caminhar por esse caminho, ir por esse caminho aí para ver se consegue, né? Estender. Enfim, assim como existe atletas no naipe masculino, também existe no feminino. Tanto é que nós temos um atleta, falamos da Luciane aqui. E há uma busca, mas a maior dificuldade de conseguir fazer um trabalho assim é o espaço que nós não temos. Esse ano passado e esse ano agora, algumas mulheres me perguntando que fazem natação esporadicamente, mas gostariam de praticar o polo, mas como nós não temos uma estrutura, um horário para se dividir isso, aí fica fica difícil, porque a gente já tem um nível mais alto. Inclusive para vocês treinarem. Exatamente, a gente com nível mais alto. Exato. Vocês não conseguem mesclar o masculino e o feminino? Não, isso a gente consegue. Conseguimos, mas como incentivo para o feminino, fica mais difícil. Só que hoje o investimento é como você falou, é na base. Eu não, assim, sendo bem sincero, investir em nós já não é mais viável. A ideia é que a gente invista numa garotada. Que foi feita para a tua geração. Né? Exato, que foi feito na minha geração. Vem brilhar agora. Se tivesse sido feito esse trabalho, hoje talvez não tivéssemos tido. Exatamente, verdade. Entendeu? A ideia é essa, é trazer uma garotada, né, tanto masculina quanto feminina, mas da base. Porque, querendo ou não, a gente ainda... Hoje, quando a gente fala de time feminino, seria um time feminino praticamente da meia idade para frente. Sim, né? Bem que experiente. Né? Condição de Mas a ideia é a gente trazer essa garotada como se Temos fosse... algum dos nomes das meninas aí? Temos a Raquel... A Raquel... Falabella, né? A Raquel Falabella, temos a Rosiane... Janaína. Me lembro o sobrenome. A irmã do Guzmão. Eu não estou lembrando. Goleira, quem era? Temos a Bruna. Goleira. Temos até uma quantidade de atletas que poderiam... Se hoje quisesse montar um time feminino,
Teria uma turminha para treinar? Teria. Só partiria da vontade delas de voltar a treinar. O último torneio também, né? organizado em homenagem à Luciana, teve o time feminino. Teve as meninas completando os times. Você vê que há vida nisso. Vida. Mas, infelizmente, não tem uma estrutura, né? Mas é como um retorno para que esses atletas possam se empenhar em querer treinar. Os GEBs são competições muito importantes. Que sabe por quê que foi retirado? É a federação local ou é a federação? Confederação? É a confederação. Estranho, né? É porque a maior parte das confederações não conseguiam ter times. Os times surgiam, como te falei, nos GEs estaduais. Início, né? Sobre a questão da venda do esporte, entendeu? Tem isso também. Hoje a maioria dos esportes são televisionados, então assim, para que o polo aquático houve todas essas mudanças de regra, para que justamente ele viesse a ser atrativo. Dinâmica de o esporte ser atrativo. Uma mudança. E fora resultados, e a gente fala assim, polo aquático, meu irmão também é juricaba, jogou durante muitos anos aí. Polo aquático é um esporte belíssimo, né? Você vê jogadas fantásticas, exatamente, né? E realmente é muito, muito bacana. Quem é hoje o atual, melhor jogador brasileiro do polo aquático, sabe? Nós temos... Temos vários. Rafael Vergara, temos o Grume, que é o Gustavo Guimarães, nós temos Rudá, né? Tem algum que joga fora em alguma seleção? Temos a família Perrone. Perrone, né? Felipe Perrone. Felipe o Kiko, os melhores do mundo aí, né? Ele é o MVP da última Champions League. Que cara é um monstro. Então você vê aí que é um esporte legal, né? Bacana, de contato também, que realmente trabalha essa questão da qualidade de vida, porque ida e volta, ou quando não é ataque, é defesa, e você tem que estar girando. O desgaste físico é bem grande. E mexe muito com a cabeça, porque você tem também a parte tática, né? Exato. Tem que saber como é que vai montar uma jogada, assim como é o jogo de futebol. Como todos perguntam, também, né? Você encosta no chão? Não, a gente não encosta no chão. A gente não tem uma piscina onde a gente consiga dar pé, né? A não ser se você for um húngaro de 2,5 metros ali, aí quem sabe ainda dá Isso não é piscina oficial, né? E nesse caso aqui, para a nossa realidade aqui, os treinamentos de vocês, por exemplo, na própria piscina lá, que a gente agradece o pessoal do Clube dos Sargentos, né? Vocês conseguem fazer esse treinamento legal ou é piscina rasinha também? Não, a gente consegue fazer esse treinamento, na verdade, se doutrinando, de não usar o artifício, porque é uma piscina de 25 metros, ela no máximo tem 1,5 metro, o ideal é de 2 metros. Mas tem uns que roubam lá, né? O javali, por exemplo, deve ficar no ponto do pé. O Luiz Cláudio também gosta de dar uns pulinhos de vez. Mas a gente gosta disso porque nesse torneio Master que levamos o doutor Luiz Cláudio, a gente foi para uma piscina que realmente ela tinha praticamente quase 3 metros de profundidade. Então, quando ele ia pensar em tocar no chão, ele não tocava. Ele, não estou tocando no chão aqui. E engraçado, tocando aí no nome do Dr. Luiz Cláudio, um forte abraço para ele aí, para o seu Maneca. Nós estamos lá tentando revitalizar a piscina do Nacional. Sim. Se eu não me engano, haverá um acordo também com a Confederação para que o polo aquático seja treinado na piscina do Nacional. Outra esperança. A gente está aguardando para que isso dê certo, porque acredito que a partir do mês de julho agora, a gente já começa a dar esse pontapé inicial nesse projeto aí. E eu acho que o esporte ele tem que ser dessa forma, tem que agregar e tem que ter um local realmente para treinar. Eu treinei em outros lugares, fora de Manaus, e por exemplo, conheci alguns jogadores de polo aquático, Eric era um atleta que foi da seleção brasileira também, na época que eu estive na Gama Filho, não me lembro sobre o nome dele, mas era o melhor jogador na época, um cara muito forte. E também tive em Bauru, onde também tinha um atleta lá que foi da seleção brasileira. E hoje, falando sobre isso, aí a gente sabe também que o nosso querido amigo Ítalo Figueiredo está lá fazendo um trabalho, né? E o Ítalo, inclusive, que tem um conhecimento enorme, porque foi campeão brasileiro, foi um dos maiores nadadores que nós chamamos no estado aqui, e hoje ele está lá brilhando, né, na equipe lá em Bauru. O clube da BDA, né? Ele tem o time feminino, acho que sub-16. Ele conseguiu um título agora, no torneio paulista, se não me engano.
Então, assim, Porque pô, é muito difícil, muito difícil. muito competitivo. Sim. É como a gente fala, né? Hoje saiu um atleta nosso para ser técnico num clube do Trecho Rio São Paulo. Então, assim, eu tenho que agradecer mesmo, falar, bater palma para ele, porque ele está conseguindo mostrar foi resultado essencial lá. na nossa preparação na questão dos treinos. É esse treinamento que vocês fizeram para ir para o Norte Pro Nordeste. Nordeste. Ele ajudou bastante. Que bacana. Ele ajudou hein? bastante. E um atleta fora de série, né? Com Ele, certeza. como Com nadador, acredito que jogador de polo aquático também, deu uma força enorme Uma aí para que parcela de ajuda muito muito grande. grande. Muito grande. Que bacana. Você vai mandar um abraço lá pro teu pai, tá bom? Com certeza. Paulinho, que com certeza, para você também tá jogando polo aquático, passou pela mão dele ali umas bolinhas, né? Isso, ele foi o nosso técnico no primeiro campeonato que eu fui, aos 15 anos, para Aracaju. Vamos lembrar então, Anderson e Paulinho, nomes daquela galera Daquela antiga. Por época. exemplo, eu me lembrei agora aqui como diretor do polo aquático, o Dr. Juan Villa. Juan Villa, exatamente. Era o nosso médico da delegação. Exatamente. Então, um beijão para a família Villa, todos os filhos do Dr. Juan, são meus irmãos também, né? Alguns também jogaram polo aquático, brincaram pelo menos, né? Exatamente. Mas vamos lembrar aí dos nomes. Pois Essa é, galerinha aí. Na época desse time de Aracaju, o Romeu Sado, o Carlinho, que era o nosso goleiro, hoje Você sabe mesmo o nome do Carlinho? Sobrenome do Carlinho? Salatiel. Não tô lembrado. O Salatiel era goleiro também, né? Exatamente. Aí Grandes feras. Tínhamos o Flávio Cavalo, Flávio o Javali. E nós tivemos, inclusive, nessa época, um atleta que saiu do clube O Romeu Sado. Como é que é aqui? Do militar? Do círculo militar, para a seleção brasileira. O Bonomo. Exatamente, que eu inclusive Bonomo. encontrei com ele, eu fui convocado para a seleção paulista em 88, 89, não me engano, não me lembro bem o ano, mas eu, inclusive nadando ao lado do Gustavo Bosco, formando a seleção paulista, fui campeão brasileiro lá e encontrei no mesmo lugar, na Urca, na Predão, não sei se era um militar, o local onde nós ficamos. Eu acredito que seja da Marinha. Militar. Da Marinha. Atrás do aeroporto? Exato. Encontrei com ele lá. Falei, seleção brasileira. Falei, caramba. E a gente viu esse pessoal jogando. Nós éramos adversários. Era um jogador de muita habilidade. Na época, onde foi a época que se teve mais torneios, que o Coronel Travassos. Ele organizava muito, ele era um cara apaixonado pelo polo aquático. Exatamente. Então, me lembrando aí, André, do nome do pessoal aí. Mas tem aí eu já vi mais da turma mais recente, nessa época, quem nos ajudou muito também foi o grande professor Edson Perry. Edson Perry. O Barriga. Já não era a época do Cláudio também? Pois é, o Cláudio Nobre. Cláudio Nobre. Nós tivemos também um treinador lá da Escola Técnica, como é que era o nome dele? Era o César. O César, professor César também, né? Que montou times. Exatamente. Aí na escola tinha o Tom, Luiz Cláudio saiu, tinha o André Cabeça, excelente arremessador. O Padeirinho, né? Padeirinho que chamava? Não. De Olhos Claros. Então, vários jogadores, assim, infelizmente, com o encerramento dos jogos estudantis, isso foi se E perdendo. fora que aquele lance que eu, como havia falado, chega na idade de 18 anos, ou você trabalha para fazer sua vida ou é atleta. A maior dificuldade do atleta continuar essa longevidade é isso. Hoje que a gente procura esse bolsa atleta que está vindo, né? Que tá querendo voltar. Vai sair mesmo, isso aí? Pô, estão tentando tirar do papel, né? Estão tirando do papel. São projetos importantes para que o esporte se desenvolva. Eu acho que nisso aí, a gente fala aqui, né, para o governo municipal quanto estadual, que isso é imprescindível. Né? Isso, inclusive, deveria sair com bastante antecedência. Eu acho que no início de um governo, deveria se pensar nessa questão aí, porque... Até porque, né, a questão de sobrevivência, nós estamos cercados por água, Jefferson. Hoje nós temos uma quantidade de morte por afogamento horrível. Exato. Justamente por... Antes, a natação era curricular. Exato. Dentro das escolas. Justamente para
diminuir essa parte. E hoje está acontecendo muita incidência de afogamentos, porque as pessoas realmente não sabem nadar corretamente. E acham que essa é uma atividade dispensável, né? Exatamente. Infelizmente, isso é uma realidade e a gente batalha muito nisso aí como professor de educação física, trabalhando nas escolas. A gente vê essa grande dificuldade dos pais mesmo. Eu falo para todo mundo que os pais têm que ter essa consciência, que tem que levar o seu filho para aprender a nadar. Não é por uma questão de, vai se tornar um atleta, não. É por uma questão de sobrevivência. Entendeu? Exato. Manos, que feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Muito bacana esse espaço aí. Nós, atletas, precisamos de espaço e de programas como esse para que a gente possa divulgar, né? Possamos divulgar, dizer o que está acontecendo e pedir ajuda de parceiros. Quem puder, quem quiser ajudar de alguma forma, toda ajuda, até uma palavra é importante. Beleza. Como é que faz para encontrar o time de polo aquático do Amazonas? Aonde? Qual local de treino? Olha, hoje nós, dia de terça e quinta, estamos no Clube do Cabo dos Soldados, né? Treinamos de 7h30 até umas 9h30. E dia de sábado a gente está indo para a Vila Olímpica, que foi cedido o espaço, das 2h30 até umas 5h30 a gente está por ali. Qualquer pessoa pode chegar lá e... À vontade. Desde que saiba nadar, né? Desde que tenha vontade. Que tenha vontade de participar e agregue. Porque... Acho que até uma das coisas que a gente estava falando é de entrar novos atletas. A gente tem o Jorge, né? Exatamente. O Jorge é o nosso primeiro atleta que chegou com o quê? Hoje está com 42 anos. Ele 2 anos só de esporte. 2 anos de esporte. Ele é um cara muito dedicado. Bastante. Ele evoluiu bastante. E viajou com a gente. Conseguiu se integrar. E esse título que a gente tirou, ele veio junto com a gente. Ele foi campeão junto com a gente. Com 2 anos de polo aquático, é campeão norte-nordeste. Exato. Exatamente. Então é isso. A gente procura agregar todos. No momento, o esporte está conseguindo sobreviver assim. Mas o que a gente quer, o nosso objetivo principal, é ter esse espaço para trabalhar a categoria de base. As crianças. Porque para dar a nossa ajuda à nossa sociedade, tirando essa criançada da ociosidade, né? Abrindo mais um espaço, para que, porque no esporte você tem que ter disciplina, você tem que ter uma formação, um respeito muito grande. Tudo que o esporte de bom possa trazer, a gente está tentando fazer através dessa forma. Bacana. Eu queria que, para terminar a nossa entrevista aqui, não se esqueça de se inscrever, tá? Curtir e compartilhar, para que a gente possa fazer cada vez mais um programa melhor, tá bem? Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, eu queria que vocês lembrassem, nome por nome, de cada atleta que foi campeão agora no Norte Nordeste, inclusive o nome do treinador. Vamos aí lembrar? Aliás, falando antes do goleiro. O goleiro, se eu não me engano, foi o melhor, foi isso? Exatamente. O Kevin. Que não é brasileiro. Não, já é amazonense, porque já é casado com um amazonense e já está vivendo há 6 anos. Uma história incrível. Já aqui, né? Pode contar um pouquinho. Uma história incrível. Ele e outro atleta, que é atleta agora do triatlo, o Carlos, chegaram na imigração, estavam morando na casa de passagem ali perto do terminal de ônibus. E, por um acaso, uma doação que foi ser feita, um amigo nosso, Marcelo, que é professor também hoje, está se formando também, entrou em contato com eles e conseguimos levar eles para morarem na Vila Olímpica para participar do... Já eram atletas? Eles já eram atletas da Venezuela. De Mérida. Vieram a pé, chegaram aqui a pé, dias e dias andando. Então, graças a Deus, hoje estão aí, conseguiram o seu espaço, ou já estão se formando, um se formou agora, o outro está se formando. Então, uma coisa que o polo aquático também ajudou na questão da imigração aí. Como é o nome dele? Kevin. Show de bola, Kevin, parabéns assim para você, porque é de rocha mesmo, a gente fica muito feliz com o teu resultado. Mas fala o nome dos outros aí jogadores. Temos o Khalid,
Temos o Igor. Khalid? Khalid. Temos, Ainda tá jogando? Oh, Que bacana, o daquele negão tá. tamanho, mas Imagina o tamanho dele. temos o Igor. Igor Nobre? Igor Figueiredo. Igor Figueiredo, o Igor Nobre participou muito do nosso treinamento, mas só não foi pai justamente na recentemente. época do campeonato. Tá, entendi. Aí temos o Matheus Guedes, Matheus Guedes. O Richard Lucas, Luciano Palheta. Luciano Vulgo Palheta, Bolacha. o Jorge Aires, né, nosso amigo, Vladimir Vladimir Freitas, Freitas. Robson Cavalcante, Robson. Andrews Reis e Andrei- Paulo Rabelo. E Andrei, né? Andrei Reis também. Andrei meu irmão. Reis também e o Paulo Rabelo, o vulgo Bebio. E o nosso E o técnico treinador é o Gilson Gilson, mais Lisboa. conhecido como Pará. Pará. Tocou aí em Mérida. Eu esqueci de fazer essa pergunta para ti. O Ajuricaba, meu irmão, viajou com uma seleção Exatamente. para um intercâmbio lá Na na Venezuela. Venezuela. Conta um pouquinho Nós dessa história aí, para a passamos gente por- deixar registrado aqui. Nós- Inclusive, se soube lembrar do nome do pessoal que teve lá presente. Nós fomos a essa excursão. Primeiro nós jogamos 2 dias em Caracas, um torneio, fomos campeões em Caracas. Aí de Caracas fomos a Mérida e de Mérida fomos a Maracaibo. Maracaibo. Nós fizemos esse período em 2 semanas, né? Foram vários jogos maravilhosos, a presença do teu irmão incrível, cara, espetacular o Ajuricaba. Então foi o André Amorim, o Baiano, né, o André Muniz? o baiano, O baiano, os dois. os dois baianos, o Marcos, o Marcos André também. Amorim, o Manuel, que foi o que desenvolveu essa cápsula Sim. do Covid. Manuel, sim. O doutor Manuel, foi o nosso goleiro Pernalta. Pernal, Exatamente. Bem lembrado, hein? O Celso, que jogou também na escola técnica. Quem mais? Deixa eu ver. Comissão técnica. A comissão técnica do papai, né? O Paulo Olha aí, Rabelo. Paulinho. E mais A Luísa o Cláudio estava presente? Nobre. Cláudio Cláudio Nobre. Nobre. Eu acredito que dá pra colocar aquela história do Ajuri, da munheca, né? Já que a gente pode, já que é pra Isso deixar uma daí já é história outro aqui guardada. campeonato em Recife, que eu até hoje sinto a minha munheca por causa do Ajuricaba. Salvo o javali, né? São os causos do, Mas isso causos daí do polo a gente aquático, deixa né? pra uma outra oportunidade. Bom, Bem, gente, gente, muito obrigado, Obrigado, viu, Jefferson, Jefferson. toda a tua equipe aí. O programa está de parabéns e a gente agradece esse espaço. fico feliz demais de receber vocês aqui. A gente gostaria de trazer toda a turma aqui para o estúdio Mas para tu poder imagina, divulgar, falar do polo aquático em si, essa modalidade que eu espero que não morra no nosso estado. Cara. A gente torce para que esse resultado que vocês trouxeram mais recentemente possa perpetuar, que dê força para que a federação continue um trabalho para a gente desenvolver tanto o polo aquático no masculino quanto no feminino, certo? Com certeza, Então, forte com abraço a certeza. todo o grupo hoje de polo aquático, todas as pessoas que estão brigando para que esse esporte possa permanecer vivo aí no coração, né, de todos aí, para que a gente possa ter essa vitalidade de continuar a prática desse esporte aí, tá bom? E eu agradeço mais uma vez, estamos encerrando nosso programa aqui, Feras do Esporte, hoje representando aqui o pessoal do polo aquático do Amazonas, que foi campeão mais recentemente do Norte-Nordeste. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso programa, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado.